Olá, pessoal. Câmara Aberta de hoje fala sobre reforma política. O assunto não é pauta apenas no Congresso Nacional. Há um bom tempo, o brasileiro discute a necessidade de mudanças no sistema político do nosso país. Voto facultativo, fim da reeleição, financiamento público ou privado de campanha são alguns tópicos sempre recorrentes nessa discussão. E a gente traz tudo isso no programa de hoje. Nosso convidado é o advogado Ricardo Cérvulo, especialista em Direito Processual Civil e doutorando em Direito Eleitoral. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor Ricardo também seja bem-vindo, bom tê-lo aqui hoje. Muito obrigado, eu que o diga. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, doutor. A gente quer fazer esse programa bem didático mesmo, para a gente poder esclarecer bem esse assunto. A gente escuta muito a expressão reforma política no noticiário, no clamor das ruas, com esses protestos todos. Muita gente não sabe direito ainda do que se trata. Quando a gente está falando de reforma política, doutor, a gente vai mexer em que no país? Inicialmente, muito obrigado, pelo convite de ter esse espaço aqui para conversar, fazer essa interlocução com o telespectador. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de trazer a sociedade para os debates que acontecem. E esses debates eles acontecem muito mais, precisam acontecer muito mais dentro da sociedade do que dentro da classe política. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar e alertar e pedir para chamar a reflexão do seu telespectador, é que a participação desse debate, não a participação de forma pura e simples, isoladamente de participar de um movimento a favor governo nem contra governo, mas participar dessa reflexão, porque as casas legislativas elas vão começar a agir a partir do clamor e da cobrança popular. Repito, de forma ordeira, de forma pacífica, mas com viés constitucional, com viés democrático, para que para que os clamores sejam auscultados pelo parlamento, tanto na esfera da Câmara dos Deputados quanto do Senado, nas duas casas legislativas do Congresso Nacional. Então, essa reforma política ela vai especificamente mudar a concepção e de como você chega ao poder, as formas que você utiliza para chegar ao poder. O sistema da democracia representativa, o sistema de você votar quando você vai lá na cabine eleitoral que efetua o sagrado direito ao exercício de escolha do seu candidato. Então, toda essa sistemática ela vai ser alterada a partir do momento em que as regras começarem a ser alteradas. Sobretudo, e aí é também um ponto que a gente precisa marcar com muita ênfase, é a igualdade, por exemplo, no sistema de você concorrer aos pleitos eleitorais. Eu acho que, fundamentalmente, essa igualdade, não só aquela igualdade que a gente, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista filosófico, mas a igualdade efetiva na disputa de um cargo, eu, você que queiramos fazer concorrer ao cargo de vereador, de deputado, de governador, de presidente ou qualquer outro cargo de livre escolha na chamada democracia representativa. Então, a reforma política ela vai versar sobre financiamento público de campanha, sobre a questão da reeleição, que está diretamente ligada com o modelo presidencialista, que vigora a partir do comando dos Estados Unidos. Ele tem já essa tradição de você eles instituíram a reeleição e a gente pega como de empréstimo para o nosso modelo. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, eleição é viável ou não? Financiamento público de campanha, isso é bom ou é ruim para a democracia? São pontos que a sociedade precisa começar a participar diretamente, porque isso vai definir o destino e a vida de cada um de nós. A gente vai discutir cada um desses pontos no programa de hoje. Agora, doutor, qual seria o objetivo de todas essas mudanças? É diretamente o combate à corrupção ou tem mais objetivos em se mudar hoje o sistema político do Brasil? O objetivo ele é variado, O foco, a fonte é você, primeiro, democratizar as disputas. E aí, você democratizando as disputas, por via reflexa, você já vai diretamente atingindo a questão da corrupção, por exemplo. Porque você não pode imaginar que
a grande maioria dos doadores de campanha, eles doam por puro patriotismo. Uma multinacional chega e doa faz uma doação eleitoral para a sua candidatura. Você não imagina que é uma doação extremamente altruísta. Pode até ser, mas muito provavelmente, aí quem diz, a imprensa relata, não sou eu que estou afirmando isso aqui, mas a imprensa, de forma massiva e de forma maciça, vem trazendo dos problemas que acontecem das empresas doadoras e os reflexos que têm essas doações, porque lidam diretamente com interesses, né? Aí se fala de lobby, que não é institucionalizado, é bom deixar bem frisado aqui, diferentemente da economia americana, o lobby não é uma profissão institucionalizada aqui no Brasil, mas o convívio pernicioso que possa existir e que vem, voltando no início do nosso raciocínio, vem desigualar a disputa eleitoral. Então, se você tem acesso, por exemplo, a grandes doadores, e uma coisa que é muito grave, Lael, e no nosso telespectador, é que não há limite de doação. Não há limite de doação. Só o limite constituído através da declaração do imposto. Mas você imagine fazer uma doação em cima de uma vultosa quantia de uma empresa que tem, por exemplo, o imposto de renda. O limite vai em cima do imposto de renda. Se não me engano, são 2% do imposto de renda declarado por uma empresa. Então, você imagine, você tem acesso, digamos, por hipótese, você tem acesso a essa empresa que vai doar numa campanha e eu não tenho acesso a ninguém, por exemplo. Repare que é uma vulneração total à sistemática e à concepção e na prática da democracia. Há uma desigualdade gritante. Então, a sociedade ela precisa urgentemente começar a entender e participar desse debate. Porque não se iluda, a classe política só vai fazer efetivamente alguma mudança a partir da mobilização e a partir da reflexão qualificada, como nós estamos fazendo nesse debate aqui. E a sociedade precisa tomar as rédeas dos seus destinos. Então, a corrupção ela vai ser atingida por conta disso? Claro que vai. O Caixa 2 diz, não, porque se você fizer isso não vai acabar o Caixa 2. O Caixa 2 existe, ela não existe só em política, ele existe isso aí já foi debatido até pelo Supremo Tribunal Federal, né? Já houve ministros do Supremo Tribunal Federal que falou do Caixa 2 abertamente e disse que é um fato que acontece. Quem está dizendo mais uma vez não sou eu. Então é preciso a gente debater o mais rápido possível. Agora, muito importante, de forma serena, de forma tranquila, desprovido de paixões, porque a gente tem uma mania aqui no Brasil, eu costumo dizer em sala de aula o seguinte, nós temos uma disposição legiferante. O que é isso, traduzido? É uma disposição desenfreada de fazer lei. Fazer lei como se você tivesse com dor de dente, por exemplo, a grosso modo fazendo uma comparação meio que grosseira, mas você está com dor de dente, você começa, aí toma um analgésico qualquer, ao invés de você procurar se o dente tem foco, se tem algum problema mais sério, você fica tratando só de forma paliativa e fazendo leis a toque de caixa que não vão resolver essencialmente o problema. O senhor fala aí desse ponto do financiamento. O senhor vê, então, o financiamento público como uma boa opção mesmo? Eu diria que sim. Durante algum tempo, eu pensei muito para dar essa resposta, analisei outros modelos. Agora, eu queria pontuar logo o seguinte, não existe um financiamento essencialmente público ou privado aqui. Eu sempre ouço dizer que o nosso modelo de financiamento de campanha, ele é um sistema meio que híbrido, porque, por exemplo, o horário eleitoral, né, que se diz gratuito, ele não tem nada de gratuito. Ele é fornecido pelo erário. Para que o senhor e a senhora tenham ideia, que nos assiste agora nesse momento, o preço que se paga pelo horário lá do programa eleitoral, tanto a política partidária quanto no horário eleitoral gratuito. É caríssimo. É caríssimo. Isso é uma forma de financiamento público. Eu tenho essa concepção doutrinária de que é sim um financiamento público. Por quê? Porque aquilo vem em forma de compensação tributária. Eu não sou tributarista, mas acredito que, a grosso modo, sem se preocupar com a figura legal do que seja tributariamente falando. Mas é compensar a empresa, que você tem uma empresa de TV, você compensa dando o horário, abrindo o horário para que eu possa utilizar para divulgar as propostas e as ideias políticas na eleição,
Em contrapartida, você vai descontar aquilo no imposto que você vai pagar. Isso é financiamento público. E aí existe também o financiamento privado, que é justamente na forma de doação das empresas. Por isso que a minha concepção, isso é uma concepção minha, doutrinária minha, de convicções, já escrevi vários artigos a respeito disso, que é justamente um financiamento híbrido, é um financiamento misto que a gente tem. Agora, objetivamente, hoje, para responder a tua pergunta, eu sou totalmente favorável ao financiamento público. Seria mais democrático, doutor? E aí eu vou citar um exemplo clássico da qualidade dos guias de TV durante uma campanha. O partido que tem muito dinheiro, que tem muitos partidos envolvidos, faz um excelente guia que influencia a população, a gente sabe o poder da mídia, e o partido que quase não tem verbas para a campanha acaba tendo um tempo reduzido e ainda uma qualidade reduzida desse material. Isso, por exemplo, seria mais igualitário, essa qualidade do tempo de TV, da qualidade do produto de TV, por exemplo? Eu vou te citar um exemplo histórico que eu era na época, eu tinha 19 anos, e aquilo não me saiu da mente. Por exemplo, era a campanha presidencial de Collor, isso em 89, que ele vinha, eram dois, e aí havia o uso da computação gráfica, que agora a concepção é que não se use não se faça uso de computação gráfica para aumentar o desnível da disputa eleitoral. E aí ele vinha dois L's, assim, por exemplo. Era como se fosse um trilho de trem, dois trens. Aí vinha assim, era justamente isso. Vinha correndo assim, que era o L de Collor, vinha, mas um efeito, para aquela época, era um efeito fantástico. Eu ficava olhando, que coisa linda. Aí aquele trilho chegava, levantava os dois L's assim, aí simbolizava o quê? Já os dois L's de Collor. Levando aqui que Collor era uma grande opção, que Collor era melhor, que Collor era mais preparado, graficamente ele tenta traduzir e incutir subliminarmente na mente do eleitorado justamente essa ideia. E isso sim vai ampliar o fosso da disputa, o fosso da desigualdade eleitoral. Eu não tenho a menor dúvida disso. E esse financiamento público, deixando o espaço, um espaço em que as pessoas não tenham a oportunidade, os candidatos não têm a oportunidade de ter essa diferença gritante, muito, como você foi muito feliz, muito prodigiosa a sua pergunta, que é o conceito que tem coligações que têm o potencial econômico financeiro de fazer um guia melhor e o outro faz praticamente um guia de fundo de quintal. É isso que acontece. Né? Não sejamos hipócritas, acontece isso. Você faz um guia de fundo de quintal, o outro faz numa mega produtora, não tem nada contra, não é o trabalho não se venha falar aqui, não, você está contra as produtoras de vídeo e o pessoal que faz assessoramento de mídia das campanhas. Pelo contrário, não tenho nada contra, mas tudo a favor da democracia. E a democracia, ela precisa, não só com fundamentos retóricos, de dizer que o jeito é igual e que a disputa é igual. Ela efetivamente precisa estampar e materializar e ter na prática essa igualdade. Então, o financiamento público, só a título, grande pergunta que você me fez, só a título de exemplo, ele vai acabar, por exemplo, com essa distorção, que vai igualar um Ricardo Sérvulo, por exemplo, que não tenha condições de fazer um guia do esmero, da grandiosidade e da plasticidade, por exemplo, de um Lael que queira fazer, que seja bastado, por exemplo, no caso específico. Doutor Ricardo, deixa eu fazer um intervalo rápido aqui. Logo na sequência a gente continua esse debate sobre a reforma política. Até já.
Câmara Aberta está de volta, hoje discutindo a necessidade da reforma política no Brasil. Nosso convidado é o advogado Ricardo Cérvolo, especialista em Direito Processual Civil e doutorando em Direito Eleitoral. Doutor Ricardo, no intervalo eu lhe perguntava ainda do que a gente discutia no fim do primeiro bloco. Essa questão do financiamento privado ou público de campanha é um ponto importante no discurso e não está no texto que a Câmara está analisando, né, que a comissão especial criada está analisando. Uma lacuna aí na discussão. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, há uma dificuldade muito grande de se debater. E sempre o viés está por trás. O viés que é um assunto polêmico. Né? Ora, de polêmica é a própria vida. A vida já é uma grande polêmica. É difícil. A gente tem os desafios. Mas há mais uma vez eu digo, a imprensa mesmo relata isso. Há uma dificuldade de algumas pessoas que são beneficiadas com esse modelo que aí estão. Aí eu te pergunto, se eu sou beneficiado por um modelo que está em vigor, você acha qual é o interesse que eu vou ter, por exemplo, de mudar esse sistema? É muito complicado, Então, o próprio juiz Marlon Reis, que é um dos idealizadores da lei, a chamada Lei do Ficha Limpa, que foi um grande avanço para a sociedade brasileira. A minha tese de doutorado é em cima da Lei de Ficha Limpa, inclusive. Se quiser, eu posso depois falar bem rapidamente sobre isso. Essa mudança só vai ocorrer, ele diz isso, a partir da caixa de ressonância da sociedade. Os gritos da sociedade, repito, de forma pacífica, gritos no sentido de protestos, de reivindicar melhorias, porque no final, o que há de se entender é o seguinte, a sociedade é quem banca a festa, meu caro. A sociedade é quem é a dona da bola. Pode até se imaginar que o espetáculo, em comparação ao estádio de futebol, a arquibancada, toda a plasticidade, a beleza de um estádio de futebol, mas a dona da bola é a sociedade. Ou seja, a sociedade é a dona da festa democrática. A ela é o interesse. Ou seja, o Estado existe para justamente, por uma criação da sociedade. Não é o inverso. Né? Muitas pessoas esquecem disso. A forma republicana, a essência republicana, ela vai justamente ser calcada por conta da sociedade. A função do Estado ela é pacificar a sociedade, o Estado tem essa missão. Não é a sociedade que vai bancar e sustentar o Estado como o Estado fosse um ente sem começo e sem fim. Se o Estado estivesse acima do bem e do mal, que o Estado fosse Deus. Não, a questão não é essa. O Estado existe nada mais, simplesmente ele só existe para satisfazer, organizar e gerir os interesses da sociedade. E nada mais do que isso. Então, se não está... se essa questão do financiamento público, que alguns que são privilegiados por conta desse modelo que aí está, eu acho, e a imprensa maciçamente narra isso, que não há o mínimo interesse de você mudar no sistema que está te beneficiando. Eu sou muito suspeito para falar de uma coisa que me beneficia, por isso que até juridicamente tem o instituto chamado Instituto da Suspeição para você atuar em determinados casos. Claro que não há como você ser suspeito. Um fato que poderia ser, e já foi sugerido, inclusive por alguns políticos, era a questão da carência. Você só colocar uma lei para entrar em vigor a partir de 8 anos, por exemplo. Que eu volto ao ponto inicial. Se a sociedade se mobilizar, se a sociedade entender que precisa fazer pressão nas casas legislativas, essa mudança e o financiamento público de campanha, com certeza, vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida disso. A exemplo da lei de ficha limpa. Havia uma resistência muito grande, mas ela foi uma lei, Lael, de iniciativa popular. Você não imagine que o Congresso de livre e espontânea iniciativa fosse trazer uma medida altruísta dessa. Não, a sociedade se motivou, colheram-se assinaturas e a lei passou e já barrou muita gente e vai barrar muito mais. Por quê? Isso vai fazer uma filtragem, vai fazer uma depuração na classe política, é só o começo, mas é preciso a participação efetiva da sociedade. Importante mesmo, deixar a inércia de lado e se envolver não só em ano eleitoral, não só em campanha política, fiscalizar todos os dias quem nos governa. Doutor, e gostar de política, bem rapidinho, gostar de política, a gente precisa gostar de política. Porque dizer, eu não gosto de política. Como não gosto de política?
Já disse, interfere na vida da gente todo dia, a política. desde você nasce ou quando você morre, né? A política você faz em tudo, inclusive dentro de casa. Você faz política dentro de casa. Eu sempre digo o seguinte, quando você escolhe o melhor dia, o melhor momento para discutir a relação com a sua esposa ou com o seu marido, hoje não está não, porque ela está meio assim ou ele está meio assado. Isso é política, meu amigo. Verdade. Isso é política. Doutor Ricardo, deixa eu vir aqui para outro tópico. O fim da reeleição. Que reflexo o senhor acredita que aconteceria se não pudesse mais haver reeleição no Brasil? Há uma questão muito interessante, que é o uso ou não da máquina no processo eleitoral. Isso aí é um dos grandes pontos que se comenta, porque há quebra, por exemplo, para muitos, a quebra do princípio da isonomia na disputa, da igualdade na disputa. Fala assim, aumentar o mandato. Né? O mandato passaria de 4 anos para 5 anos para ter. Mais uma vez, aquilo que a gente falou no início da nossa conversa aqui, da nossa entrevista. Esse é o modelo que nós importamos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm um sistema, o sistema presidencialista é muito consolidado. Mas importa dizer que nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, porque são culturas diametralmente opostas, né? O anglo-saxão tem uma formatação muito definida, ele é pragmático, ele não conversa muito, ele vai lá e resolve mesmo. Não há o lado passional do anglo-saxão é muito diferente do latino. Eu adoro ser latino, mas muitas vezes as nossas emoções não são as melhores conselheiras para determinadas posições que nós tomamos em nossa vida. E não falo só na vida política, não. Eu falo na vida como um todo. Quando você toma decisões motivadas por emoções, muito provavelmente você vai correr o grande risco de tomar decisões erradas. Eu sempre digo o seguinte, ninguém toma, eu vi em algum lugar aí, ninguém toma decisão quando você está alegre, excessivamente alegre, ou quando você está excessivamente triste, porque as decisões serão contaminadas. No caso da reeleição, essa proposta eu acho bem razoável. Para o momento atual nosso, né, há a questão da cultura. Né? Você tem excelentes gestores. Sim, ainda existe, e aí o senhor, a senhora que nos assiste agora precisa realmente refletir. Ainda existe muito político bom. Existe ainda prefeitos bons, existe governadores bons, né? Existem presidentes bons. Mas acontece que existem muitos e muitos e muitos que não são e que usam a máquina para fazer a reeleição. E isso contamina o processo eleitoral. Ora, o interessante é o seguinte, você é professor do Estado, por exemplo. Você vai precisar se afastar das suas funções, por exemplo, para concorrer a um cargo público. Eu sou presidente da República, por exemplo, eu não vou precisar me afastar para concorrer. Qual é a influência que você tem? Veja que é uma coisa escorchante dentro da democracia brasileira. Você, como professor, uma nobilíssima profissão, não estou dizendo em questão de nobreza, não, mas eu digo a questão da influência e a repercussão disso na justiça. Por que você, como professor, que tem dentro só de uma sala de aula, ou 5 ou 10, você tem que se afastar e eu, como presidente da República, eu não preciso me Agora, afastar? doutor, trocar só o nome, digamos assim, não poder ser o gestor ser candidato à reeleição, mas o gestor terá alguém que ele vai apoiar. Não vai ter um jeito de ainda assim usar a máquina pública, mesmo não sendo ele o nome? Uma coisa é eu fazer e ter a caneta para fazer alguma coisa. E a outra é eu apoiando você. A primeira coisa é o seguinte, quando você está com poder, amigo, é você quem está mandando. E o outro, e a gente está cansado de ver as brigas políticas aí. Se não é o ideal, mas já diminui bastante. Volto a dizer, para o modelo cultural, político-cultural atual, a partir do momento em que a sociedade esteja com maior amadurecimento cultural, que esteja com a maior consciência cultural do processo político-democrático, aí sim a gente pode rever alguns conceitos, não tenha dúvida. Até porque a gente aprende nas escolas de direito o seguinte, que o direito ele é um fato social, ele acontece a partir justamente de uma repercussão que um fato acontece, é uma repercussão que o fato dá. Por exemplo, se a sociedade reprovou aquela conduta, acontece uma avaliação da sociedade, a sociedade vai cobrar por uma lei. Repito, você não está entrando em contradição com daquela história da disposição legiferante que você falou? Não. A lei ela é fato social, ela acontece a partir do fato que ocorreu. Aí a sociedade vai, houve a violência contra a mulher. Então chegou uma lei mais dura para coibir aquilo, a sociedade aprovou toda, a Lei Maria da Penha, por exemplo. Então, é aceito? Mas de forma mais tranquila, mais madura, não a cada momento ou a cada
manifestação que existir, por exemplo, você não pode fazer uma lei para cada manifestação. Daí porque a reforma política, de forma madura, de forma pensada, de forma adulta, de forma responsável, de forma republicana, ela precisa acontecer, não é para hoje não, é para ontem. Essa reforma ela precisa acontecer porque ela vai influenciar na educação do teu filho que está aí, do meu filho, dos nossos netos, na saúde. Porque, por exemplo, eu não estou excluindo a possibilidade de você doar por uma campanha, uma empresa doar por altruísmo. Mas muitas empresas, ninguém é hipócrita para imaginar que quem doa muito dinheiro, ele vai querer um retorno em torno dessa doação. Então, é mais um motivo para que se avalie a reforma política do ponto de vista, principalmente, da doação pública de campanha. Mais um ponto, doutor Ricardo, o voto facultativo. Toda vez que alguém debate isso, eu fico imaginando o corre-corre que seria para os candidatos convencer a população a ir às urnas, já que tem tanta gente, né, desacreditada na política brasileira. Qual a opinião do senhor sobre a possibilidade do voto facultativo no nosso país? Momento cultural. Mais uma vez eu falo, se você me está perguntando agora, em 2015, se você me perguntar daqui a 5 anos, talvez eu tenha outra posição. No momento, eu ainda sou a favor da obrigatoriedade do voto. No momento. Porque o sujeito, sendo obrigado, você vê que a abstenção ela é fantástica? Imagine se não for, ele não vai. É questão cultural. O sujeito, muita gente prefere, quando diz assim, a gente lutou tanto. E aí eu faço logo um apelo, pelo amor de Deus, voltar ao regime militar é uma das maiores mazelas que a gente pode acontecer, que pudesse acontecer. Tem gente pedindo coisas que talvez não tenha noção do que esteja pedindo. Não tem pedindo, noção. Né? Aqui, por exemplo, a gente está discutindo isso aqui, muito provavelmente no regime duro, qualquer que seja a matriz ou a matiz, né, de convicção ou ideologia que fosse, sendo ditadura, a gente correria o grande risco de ir na tua casa e na minha casa e prender nós dois, porque estamos tocando em fatos polêmicos. Isso é ditadura, minha gente. Então, quem não viveu isso, por inocência ou por desinformação, não sabe o que é uma ditadura militar. Sabe, eu fico com as entranhas, as vísceras remoídas, me desculpe o termo, quando alguém fala, e até pessoas que a gente acha que tem alguma formação. Jamais fazer uma situação dessa. Você falou, que me perdoe. No voto facultativo? Sim, voto facultativo. Agora, eu ainda sou a favor, justamente, porque às vezes... A favor da obrigatoriedade. A obrigatoriedade, porque sendo obrigado ainda é uma dificuldade, imagina se não for, o cara vai ficar em casa, vou não. E aí há uma possibilidade do cara querer vender o voto mesmo. Você me dá quanto mesmo para eu sair de casa, sair da minha rede? Eu vejo muita gente de chegar no dia da eleição e dizer, um dia tão bom para ir à praia, horrível. Vou fazer o seguinte, eu vou me livrar logo, veja... Eu vou me livrar da obrigação cívica, que é votar, para depois ir para a praia, tomar cerveja, comer peixe, sabe? Porque como aquilo fosse um peso, meu Deus, quanta inocência, para não dizer uma palavra mais contundente. Isso mais do que ser uma obrigação, é um direito seu, amigo. É um direito que você tem para mudar aquilo que não está dando certo ou para dar chance a outras pessoas. Toda a sociedade precisa dar mais atenção, sem dúvida, à política. A gente tem batido nessa tecla sempre aqui no programa, a atenção que precisamos dar diariamente aos nossos governantes. E as portas sempre abertas aqui para a gente continuar esse debate. Doutor, a gente já precisa encerrar. Muito obrigado pela presença e volte sempre ao Câmara Aberta. Bem, Lael, eu quero agradecer a você e a direção do programa e a TV Câmara por ter dado essa oportunidade. E isso favorece, fortalece a democracia. Nós precisamos ter mais programas, mais espaços para que a sociedade participe. A sociedade precisa gostar dela mesma, a autoestima nacional. Nós estamos num momento em que nós precisamos elevar a autoestima nacional. Nós temos um momento, inclusive, que nós não podemos desconstruir, por exemplo, aquilo que foi constituído, que foi a nossa estabilidade econômica. É o nosso país. Nós precisamos da estabilidade emocional, financeira, econômica e política para que a gente não faça um retrocesso. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Já sinta-se convidado para uma próxima discussão. Muito obrigado, doutor. O Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP ou pelo youtube.com/TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau.